podcast Alesp e Você de hoje, nós temos o prazer de receber o deputado estadual de Cidadania, Dirceu Dalben. Obrigada pela sua participação, esteja sempre à vontade e venha sempre aqui aos nossos estúdios. Eu te agradeço, Renata, é um prazer estar aqui com vocês no podcast Alesp e Você. Já estive aqui há algum tempo passado, fiquei muito à vontade e vocês deixam a gente muito à vontade. Sempre agradecendo a Deus pela vida e pela saúde e pela oportunidade de continuar deputado por mais um mandato e poder conversar com os nossos amigos telespectadores do podcast da Rede Alesp. O que o senhor vai fazer de diferente nesse seu segundo mandato? O senhor que foi prefeito por 2 vezes em Sumaré, vereador, presidente da região metropolitana lá de Campinas. Olha, quando eu fui eleito deputado estadual, eu fui eleito por sentir na pele, por ter sido vereador por 3 mandatos, prefeito por 2 mandatos, meu filho é prefeito em Sumaré hoje, e saber as dificuldades que os prefeitos, vereadores, as pessoas que residem nos 645 municípios paulistas têm de acessar as secretarias do Estado, que é aqui na capital. Então, desse modo, eu criei o gabinete móvel itinerante. Através do nosso gabinete, com a nossa equipe, com o deputado Dalben, nós viajamos às cidades do interior, do litoral e conversamos com a liderança, com as entidades, com as câmaras de vereadores, com as prefeituras e encurtamos tempo e espaço, trazendo aqui às secretarias de Estado as reivindicações e levando os resultados às pessoas que residem nos 645 municípios. O que eu pretendo fazer nesse segundo mandato é continuar com essa metodologia de trabalho, um mandato inovador e participativo, se aproximando mais o mandato, o governo do Estado e as pessoas que residem no município. Então, o que eu pretendo fazer é continuar sendo inovador, trabalhando mais próximo da população e levando a Alesp, o governo do Estado, o nosso mandato, mais próximo das cidades paulistas. E esse governo itinerante, ele resume-se apenas à região de Campinas ou o senhor agora busca outras áreas? Desde 2019, quando nós assumimos o primeiro mandato de deputado estadual e criamos a nossa van, o gabinete móvel, nós trabalhamos no estado todo, não só na região metropolitana de Campinas, onde eu já tenho um escritório, que é a extensão aqui da Assembleia Legislativa lá na região, para atender as demandas da região, mas o gabinete viaja mais a região central, a região noroeste, a região oeste, visitando todos os municípios mais distantes do estado e procurando aproximar mais as pessoas junto ao governo do estado e também junto ao nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa. Região de Bauru, região de Barretos, de Rio Preto, de São José do Rio Preto, onde nós temos base eleitoral e através do gabinete móvel e da assessoria nós ficamos mais próximos das pessoas, das autoridades, das entidades e da população. O que o senhor percebe? Quanto maior a distância, maior a necessidade do eleitor? Sim, e são algumas necessidades diferentes, Renata. Um grande município, numa metrópole, ela tem uma necessidade diferente de um pequeno município no interior do estado. Através do gabinete móvel e das audiências públicas que nós fizemos da Comissão de Finanças e Orçamento, da qual fui membro no mandato passado e que, graças a Deus, consegui ser reconduzido nesse mandato, nós conseguimos ver as particularidades de cada município. Por exemplo, aqui na capital ou um grande município da região metropolitana aqui de São Paulo ou de Campinas, é a necessidade de construir hospitais regionais para atender a população, para melhorar a fila cross, que é muito grande. Lá no interior do estado, nós temos um município de 6 mil habitantes, de 2 mil habitantes, de 3 mil habitantes, que não tem condições de construir um hospital e manter um hospital num município pequeno. Então a necessidade deles é que os municípios que é referência na região deles, atenda a eles, e a necessidade deles é o transporte do paciente. Por isso nós criamos, através da Comissão de Finanças e Orçamento e do nosso mandato itinerante, um programa muito grande que o governo do estado no ano passado, no mandato passado,
ele nos contemplou, que é a distribuição de ambulâncias novas para os municípios ter esse acesso de levar os seus moradores, o seu munícipe, os pacientes, aos grandes centros de saúde, que são hospitais que tem nas grandes regiões de Bauru, de Marília, de Barretos, de São José do Rio Preto, de Ribeirão Preto, como exemplo no interior do estado. Assim como ônibus escolares também, porque semana passada a gente teve um parlamentar aqui que também falava dessa questão de que é preciso haver ônibus escolar para transportar os adolescentes ou um pouco as crianças um pouco mais velhas, porque e nesses municípios pequenos não existem escolas, então numa cidade maior a pessoa tem esse direito de estudar. E isso também é muito importante, né? Realmente, isso tudo aconteceu porque no orçamento, nas discussões, nas audiências, nas visitas aos municípios pequenos, nós apuramos isso, a questão do transporte escolar. É muita população em área rural nos pequenos municípios e precisa de um transporte escolar, mas precisa de um transporte escolar que ele seja 4x4, que ele tenha a mola mais alta, porque ela vai entrar em ruas de terra. E nós vimos isso e trouxemos também aqui na LESP, da LESP ao governo, e vários municípios foram contemplados com ônibus de transporte escolar, mas equipado com viaturas 4x4 ou com ônibus 4x4 para enfrentar o barro. E além disso, nós conseguimos também detectar e apresentamos aqui na LESP, e o governo atendeu, que foi as novas vicinais. Mais de 6 bilhões de reais foram investidos nos últimos 4 anos para asfaltar e recuperar estradas vicinais e estradas estaduais, porque nas audiências, nas nossas visitas itinerantes, nós ouvimos dos prefeitos, dos vereadores, das vereadoras, das lideranças, das entidades, a necessidade que as estradas estavam intransitáveis, estradas de barro, para escoar a produção, e com isso nós criamos aqui a nova frota, tratores agrícolas, equipamentos, máquinas, patrol, e atendemos a população, como fizemos o mesmo com os equipamentos da Defesa Civil. Quase todos os municípios, mais de 500 municípios já foram atendidos dos 645 com o kit da Defesa Civil, que são viaturas 4x4, equipamentos para apagar incêndio, equipamentos para ajudar na estiagem, equipamentos para socorrer numa enchente, e tudo isso nós apresentamos através do trabalho aqui da LESP, da Rede Alesp, de todos os parlamentares, que ouvimos isso nas audiências, ouvimos isso através do nosso gabinete móvel e trouxemos sugestão aqui para o governo do estado através da Assembleia Legislativa. E se você me permite, claro, nessa mesma linha de raciocínio, a questão dos hospitais filantrópicos e as irmandades, as santas casas, que estavam numa defasagem muito grande dos seus recursos. Sim. E nós conseguimos, através das audiências do gabinete móvel, não só do deputado Dalben, como de outros deputados, fazer com que o governo do estado enxergasse melhor esses parceiros e ampliasse em mais de 50% os repasses do governo do estado para hospitais filantrópicos e para santas casas. E em relação a essa questão do gabinete móvel, como que o senhor teve essa ideia? E se foi logo no primeiro ano de mandato? Foi no primeiro mês de mandato. Eu, quando era vereador, antes de ser prefeito, eu já trabalhava com esse tipo de atendimento. Naquele tempo era chamada tenda, que ia até o bairro. Eu montava um guarda-chuva com uma tenda num bairro da periferia de Sumaré, e lá, uma vez por semana, eu atendia a população. Quando eu virei prefeito de Sumaré, eu montei o governo itinerante. Uma vez por semana eu despachava em cada região aglomerada, que é um distrito da cidade de Sumaré. Ali eu via o problema de falta de merenda, o médico que assinava o ponto e ia embora e não ficava no posto de saúde, a falta de equipamentos públicos de lazer para as crianças. Então eu tinha um canal direto com a população, enquanto vereador, enquanto prefeito. E aí, quando eu fui candidato a deputado, eu coloquei no meu plano de ação, se fosse eleito, montar esse mesmo atendimento, mas aos prefeitos, às prefeituras, aos vereadores, um gabinete móvel itinerante estadual, visitando os pequenos e os maiores municípios do estado. E com isso, na pandemia, foi muito importante, porque através dessa visita nossa, mesmo tudo parado, o nosso gabinete, a nossa equipe, mesmo virtual,
continua com o atendimento. Então conseguimos levar respiradores para aqueles municípios pequenos que não tinha, luvas, máscaras, uma emenda pequena, mas de 50 mil para um município de 2 mil habitantes, salva o ano do prefeito para comprar medicamentos numa pandemia, assim como atendemos com ambulância, como vagas para internação, hospital de campanha aqui na capital, mas ia lá a ambulância buscar os pacientes. Então, através do gabinete móvel, foi uma experiência enquanto vereador, prefeito, e coloquei em prática agora como deputado. Uma emenda dessas, como o senhor falou, de um valor, entre aspas, irrisório, mas que para um pequeno município é bastante. O prefeito é obrigado a prestar contas? Sim, ele é obrigado a prestar conta. Ele apresenta um plano de trabalho na secretaria para liberar o dinheiro e depois ele tem que prestar conta disso não só ao vereador, aos vereadores, que ele tem que prestar conta no município, ao Ministério Público e aqui ao governo do estado e a nós, a Lesp. Então é muito bem fiscalizado. Então é uma coisa muito séria que o dinheiro chega mesmo. Como você falou, 50 mil é irrisório para a Prefeitura de São Paulo. Mas para uma prefeitura pequena de um município lá na divisa do estado de Mato Grosso, que tem 2 mil habitantes, que a arrecadação é pífia, chega a 50 mil, você imagina quanto dá para ele comprar de antibiótico, de pirona, máscara, para atender a sua população de 2 mil habitantes com 50 mil, dá um orçamento do ano quase todo dele da saúde. Quando o senhor tem o atendimento itinerante aqui durante o seu mandato, o senhor vai pessoalmente ou a sua equipe de assessores? Algumas regiões nós marcamos e o deputado está presencialmente e faz um grande encontro. Por exemplo, eu vou na região de Barretos e marco lá com todos os municípios menores daquela região metropolitana de Barretos. Então, num hotel ou numa sala apropriada, nós marcamos o dia, o deputado Dalben vai lá com toda a sua equipe, com o seu staff e atendemos todas as demandas de prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, prefeitas, as entidades, a PAI, Pestalozzi, onde tem, entidades estanciais. Durante o mês, a nossa equipe é pequena, mas muito competente. Uma equipe de assessores vai com esse gabinete visitando os municípios, levantando as demandas e trazendo direto aqui para o nosso gabinete na Lesp. E, eventualmente, a cada 60 dias, 90 dias ou cada 30 dias, nós marcamos um encontro onde presencialmente nós atendemos as lideranças num local reservado para que todos se localizem até lá, mas muito mais próximo da sua cidade do que vir aqui à capital. O senhor entende que o senhor faz bastante, o senhor e sua equipe, mas que há uma demanda muito maior do que a oferta? Muito maior, né? É impossível, humanamente impossível você estar presente em todos os municípios, até porque o onipresente é só o nosso Deus, né? Mas um pouquinho que nós possamos contribuir já ajuda e ajuda muito. Tem até uma historinha que um assessor meu me contou há muitos anos atrás, quando eu era prefeito ainda, que nós tínhamos lá que implantar a Agenda 21 local, no momento que não tinha Agenda 30 ainda, Agenda 40, nós estávamos na Agenda 21, lá em 1999. E eu falei, pô, será que adianta a gente falar de meio ambiente, né? Ninguém dá bola para isso, a gente vai bater tanto nisso. Ele falou, olha, tem a parábola, né, do beija-flor e o incêndio na floresta. Pegou incêndio na floresta e os grandes animais, os maiores, tudo fugindo da mata. E um pequeno beija-flor ia até o lago, enchia o biquinho de água e tentava apagar o incêndio com a gotinha dele. E os elefantes fugindo, virou e falou para o beija-flor, olha, por que você fica fazendo isso? Você não vai dar conta de fazer isso. Vamos fugir com nós, porque senão você vai ficar aí e não vai resolver nada. E o beija-flor disse, olha, eu estou fazendo a minha parte. Se vocês, com essa trompa enorme suas, fizessem o mesmo, a gente não precisaria fugir da nossa casa, que é a floresta, a gente apagaria o incêndio. Então isso me marcou muito lá em 1999 e eu tenho isso comigo. Nem que seja eu, o beija-flor pequenininho, que vai levar uma gotinha de água para saciar a sede do sedento lá no interior, eu vou fazer a minha parte. E espero com isso outros deputados comecem a fazer, como já estamos fazendo escola, alguns já estão fazendo e usando também desse modelo de atendimento. Especificamente sobre meio ambiente, o que o senhor tem a destacar? Eu estou na Comissão de Meio Ambiente também, né? E nós temos um trabalho muito grande para fazer no meio ambiente. De meio ambiente e desenvolvimento sustentável, o senhor é membro. Isso que a gente tem que conjugar hoje, né? Não é só a questão do meio ambiente, mas é a questão da sustentabilidade e da questão social. Porque não adianta você cuidar do meio ambiente, da natureza, mas não cuidar das pessoas, do ser humano.
Nós vemos aí como que está a questão da Cracolândia, as pessoas sem emprego, passando fome, passando necessidade. Então nós temos que equilibrar o meio ambiente e as pessoas. E é isso que a gente tem trabalhado. E a Agenda 21, com todas as modernizações, ela preconiza isso. Eu sempre dizia lá atrás, quando alguém me pedia algum conselho, que ia ser candidato a prefeito, a vereador, o que você tem de plano de governo que você pode nos apresentar? Eu falei, já está pronto. Pega a Agenda 21 e pega lá os tópicos da Agenda 21, que ali já tem um plano de governo para todo e qualquer tipo de governo. Governo do Estado, governo nacional, né, o próprio presidente, e também para os prefeitos, e serve para nós de mandatários, tanto do legislativo municipal ou estadual. Então a Agenda 21 preconiza isso, o equilíbrio, o desenvolvimento sustentável, o meio ambiente e a proteção. E na Comissão de Meio Ambiente nós vamos trabalhar muito firme a questão da preservação das matas, a preservação da nossa natureza e a questão dos rios e da nascente. Hoje nós temos um grande exemplo em São Paulo, que é a despoluição do rio Pinheiros, que está sendo um exemplo para nós, do próprio Tietê. Nós temos hoje área de lazer balanceada com o meio ambiente, que pode dar dividendos, recursos para aplicar no mesmo ambiente. Foi algo assertivo do governo passado, que trabalhou nessa despoluição, e estou muito confiante com o governador atual, Tarcísio, que vem nessa linha de fazer um trabalho sério através da Sabesp, de tratamento de esgoto, de saneamento e da despoluição dos nossos mananciais. Polêmica no ar, a Sabesp. O senhor tocou agora, deputado Dalben, na privatização da Sabesp. O que o senhor tem a dizer? Nós precisamos primeiro ver qual é o projeto do governador, né? Dizer que eu sou contra ou a favor simplesmente por ser contra não é uma atitude inteligente. Eu já vivi muitos momentos de privatização. Quando eu assumi a prefeitura de Sumaré em 1997, tinham feito uma terceirização do departamento de água e esgoto de Sumaré. E o primeiro ato meu enquanto prefeito foi cancelar a concessão e repatriar o departamento de água e esgoto. Porque naquele momento... Da Sabesp. Não era Sabesp, era uma autarquia municipal. Não, mas aí o senhor repatriou... Para o município, virou municipal de novo. Entendi. Então a gente, naquele momento, a empresa que estava prestando o serviço, ela não estava preocupada em servir uma água de qualidade para a população, ela estava preocupada em detonar o patrimônio público e faturar. Então por isso que eu falo, e já teve momento que eu fui a favor de fazer a privatização ou a concessão. Então na questão da Sabesp, eu estou aguardando o governo do estado nos chamar para apresentar o estudo que ele contratou, qual que é a proposta e analisar. Se for uma proposta bem fundamentada, que vai preservar os trabalhadores da Sabesp, vai preservar a população do estado de São Paulo, que é servida, e que o projeto é um projeto ganha-ganha, ganha a população, ganha o governo do estado e ganha quem vai tocar o projeto, sou totalmente favorável. Se eu perceber que não é um projeto que vai ser um projeto ganha-ganha, que o povo vai ganhar, o estado de São Paulo vai ganhar, os servidores vão ganhar e quem vai tocar o projeto vai ganhar proporcionalmente semelhante, aí nós vamos votar contra e vamos trabalhar para não ser aprovado. Mas agora é prematuro falar se é a favor ou contra. Hoje a Sabesp presta um excelente serviço, tem muitas falhas, mas presta um excelente serviço. Então se for para fazer alguma concessão ou privatização, tem que ser algo melhor do que aí está, com vantagem para o consumidor final, vantagem para as pessoas que trabalham ali a sua vida toda, se dedicaram à Sabesp, vantagem para o governo do estado, que é o dono desse patrimônio. E a questão da privatização do Porto de Santos? Eu penso que o Porto de Santos... Sabendo que quem tem que liberar é o governo federal, né? Eu vejo que o Porto de Santos, ele já houve uma melhoria, mas está muito defasado. Nós temos um potencial enorme ali de cargas e também de turismo. Perdemos muito para o Paraná, né? Perdemos para o Paraná, perdemos muito para até outros estados, né? Não só o Paraná, Vitória, como para Espírito Santo. Outras nações que têm um turismo pela água, né? Um turismo marítimo muito maior. E Santos tem tudo. O que precisa é investimento e gerenciamento. Sabemos que ali é o governo federal, que tem lá uma metodologia, o nosso secretário de Portos, o ministro de Portos, que é o Márcio França, muito capacitado, e temos o Tarcísio, que é o nosso governo do estado, que tem uma experiência em privatização, em infraestrutura muito grande. Eu acho que o diálogo, acima de tudo, é o que vai resultar num bom projeto para o Porto de Santos. Como está, não pode ficar. Nós temos que melhorar aquilo lá, tem um potencial muito grande, são navios e navios que ali atracam, que embarcam e desembarcam pessoas, mas a estrutura que está lá... E carga, né? Principalmente.
Exatamente. A estrutura que está lá não comporta o turismo e não comporta principalmente a quantidade de mercadoria que vem pelo Porto de Santos. Que movimenta o nosso PIB e a nossa economia. É verdade. E é o valor desagregado que ajuda a crescer a arrecadação do país e com isso o Estado também vai junto. A caminho do 5º mês de governo, o governador Tarcísio começa a ser cotado como um nome forte para a presidência da República. Como é que o senhor vê essa questão aí, essa divisão? Ele que acaba de assumir um cargo executivo, nunca tinha feito, como governador, e agora já começam a falar para desviar o assunto e colocar outros em pauta da questão da presidência. Eu penso que esse assunto ele é impróprio agora. Não, acho que não deve essa especulação no meio político, né? Eu penso que o governador, ele está aí há 5 meses, né? Ele tem um desafio de administrar o estado mais importante da nossa federação. Ele tem vários desafios aqui. E se ele começar a ser lançado candidato à presidência, que vai acontecer daqui a 4 anos a eleição, nós vamos ser muito prejudicados no governo do estado, como já aconteceu no governo passado, né? A disputa ali do Dória com o Bolsonaro, a questão da vacina, do Butantan, nós perdemos muito, tanto a nível federal, a nível estadual. Mas o Tarcísio ele é muito humilde, muito inteligente, muito sábio, ele não vai deixar se envolver por isso. É claro, é um potencial, é um representante da direita, o presidente Lula também está começando agora, ele está mais na ala da esquerda, mas isso não é discussão agora. Nós temos que trabalharmos em união, em parceria para resolver os gargalos do país, do estado de São Paulo, e temos muito que avançar, e o governador tem muito que acertar. Ele pegou um estado saneado, um estado com 30 bilhões em caixa, com um orçamento de 317 bilhões, ele está indo no rumo certo, está caminhando certo, e o importante é ele focar nisso, administrar bem o estado de São Paulo. Depois, naturalmente, se ele for bem e a população assim entender que ele tem que ser o nosso candidato a presidente, é uma discussão que vai dar lá daqui a 3 anos. E o presidente Lula tem tudo também para fazer um excelente governo e ser reconduzido e a população aprovar. Então, acho que cada um no seu quadrado, né? Ema, cada um no seu quadrado. Então, eu acho que o governador Tarcísio tem que cuidar de São Paulo, o presidente Lula tem que cuidar do Brasil todo, e temos muita coisa para resolver, não dá para ficar brincando de fazer campanha agora, e temos que arregaçar a mão e trabalhar. E tanto o presidente Lula como o governador Tarcísio têm trabalhado. Tanto é que Tarcísio veio aqui, trouxe projeto, trouxe programas, houve lá em Tempero da Natureza no Litoral Norte, ele foi lá, pôs o gabinete lá, resolveu, mandou um projeto aqui para a Lesp, aprovamos a toque de caixa, a construção das moradias lá no litoral, em São Vicente, para atender as pessoas que tiveram as suas moradias destruídas pela chuva, e é isso que tem que fazer. Temos outros gargalos, temos questão da saúde, a fila cross, temos que continuar com o programa de novas rodovias, de novas vicinais, temos viadutos, as escolas estaduais, tem algumas escolas que precisam ser reformadas, construir quadra, tem que melhorar, tem a questão da saúde, enfim, o governo está focado e acredito que é isso que ele tem que estar. A questão eleitoral, lá no ano que for discutir a eleição, aí sim a gente vai ver quem é os quadros, quem é possível a gente estar apoiando. O plenário da Lesp terá muitos embates agora nesses próximos 4 anos? É natural. Qual a sua opinião? É natural. Não, e também, qual a sua opinião? E também se o senhor já constatou mudanças. É claro, nós tivemos aí um grande número de deputados entrando e um novo governador, depois da dinastia do PSDB. O que o senhor já notou de mudanças e o que o senhor acha que vai acontecer em meio aos plenários? Eu participei aqui no início do meu mandato anterior com o Cauê presidente. Cauê Maclis, um excelente presidente, excelente parceiro. E depois, os últimos 2 anos, com o Carlos Pignatari, um excelente presidente, um excelente parceiro. E agora participei da eleição do André do Prato, um deputado que foi eleito com 89 votos dos 94 parlamentares. Ou seja, eu acho que há muito tempo, não sei se na história da Lesp teve um presidente da casa eleito com tanta folga. E o que eu sinto aqui, que os debates vão ter, mas com um pouco mais de tranquilidade, pelo próprio perfil do André do Prado, nosso presidente. Ele é muito conciliador, ele é muito tranquilo, ele já conviveu com nós todos aqui, ele é simples, é humilde, já foi prefeito, então quem já foi prefeito, passou lá pelas amarguras de ser prefeito de município, sabe como é difícil e é necessário o diálogo. Então eu avalio que vai ter sim
os embates da direita, da esquerda, que é natural, mas com um pouco mais de tranquilidade pelo próprio perfil do nosso presidente hoje, o André do Prado. E em relação aos novatos? Olha, a maioria que entrou, a gente está observando que já tem uma experiência. Alguns já foram deputados, retornaram agora. A maioria foi vereador ou prefeito em seus municípios, então já tem uma experiência de mandato. E a gente está observando uma boa vontade, uma vontade de trabalhar, de acertar, tanto dos que foram reconduzidos, como dos novos que assumiram. Então estou muito otimista que esse mandato nosso aqui na Lesp vai ser muito proativo, muito produtivo para a população do nosso estado. É disso que a população precisa, né? Realmente. Esse otimismo e esse trabalho. E que tenha resultado, né? A gente tenha otimismo, tenha o trabalho e principalmente que o resultado chegue lá na ponta, que é quem é o nosso patrão, quem é que paga o imposto. Que nós estamos aqui e tudo que nós fazemos é através dos impostos recolhidos da população. Eles nos dão o dinheiro e nos dão a prerrogativa de escolher como aplicar bem o seu dinheiro. Olha a nossa responsabilidade, que nós temos que acertar muito mais e não errar de jeito nenhum. Em relação ao trem intercidades, nós tivemos aí um anúncio pelo governador Tarcísio que no máximo, acho que em 8 anos ele deve, até o final de 2030 ele deve estar circulando entre São Paulo e Campinas com apenas 2 paradas, Jundiaí e Campinas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor que é da região e é um transporte tão esperado pela população. Olha, é um sonho, porque esse transporte de trilhos, transporte de trem, desde quando eu era prefeito de 97 a 2004, a gente está lutando e trabalhando para implantar o trem de passageiros intercidades. Quase 30 anos, porque né? 25 anos. Foi abandonado, né? Essa matriz do transporte ferroviário foi abandonado no país. É uma pena. Se você for à Europa, Estados Unidos, você vê que o trem lá é uma realidade e ajuda muito e não prejudica o transporte rodoviário. Então eu lutei muito com isso. Inclusive, para isso acontecer agora, nós participamos de várias audiências públicas do TCU, Tribunal de Contas da União, que autorizou a renovação da outorga do sistema ferroviário para a Rumo Logística e com isso autorizou a implantação do TIC, do trem intercidades. Na gestão do Dória e do Rodrigo, nós trabalhamos para colocar no orçamento recursos para a implantação do trem intercidades. Foi colocado e foi feito isso ano passado e o governador do Rodrigo assumiu e já colocou edital na praça. Governador Tarcísio. Desculpa, o vereador Tarcísio assumiu e colocou edital na praça. E até dia 28 de novembro nós já teremos a empresa vencedora que vai ser a que vai ter a obrigação de executar toda a melhoria na malha ferroviária paulista e implantar as paradas, o trem intercidades e melhorar e dar maior segurança nas bitolas da linha do trem. Com isso, eu já criei e protocolei e foi aprovado e criamos aqui na Lesp a Frente Parlamentar em Defesa da Malha Ferroviária e do Trem Intercidades. E com isso nós parlamentares iremos trabalhar e fiscalizar e ajudar o governador Tarcísio para que essas etapas sejam vencidas mais rápidas e ajudar os municípios para que as obras necessárias sejam construídas para a implantação do trem intercidades e também da renovação da malha ferroviária para implantar o trem de duplo vagões e de aumentar a velocidade das nossas locomotivas. E para isso tem de ser feito viadutos, passagens subterrâneas, passagem para pedestre, para tirar a passagem sobre linhas, porque em alguns municípios ainda o trem ele passa sobre linha e você tem que paralisar a cidade para passar 30, 40, 50 vagões. São mais de hora que fica parado o acesso e às vezes o único acesso da cidade. Por exemplo, o município de Hortolândia, nós temos a Avenida Santana, que liga o centro da cidade com a região norte e a Via Anhanguera, e a passagem é sobre trilho. E tem que parar dos dois lados a avenida para o trem passar. E às vezes fica 40 minutos, 1 hora, a população esperando interminavelmente os vagões passar. E ali está previsto um viaduto que na nova outorga nós conseguimos com que o ministro do TCU, o ministro Nardes, que foi o relator, ele fez uma modelagem no sistema de renovação de outorga e fez a obrigação da própria concessionária executar essas obras num prazo de 5 anos. E com isso o dinheiro da outorga não cai no caixa comum do governo federal e gasta em qualquer coisa e não faz as obras. Agora é a obrigação contratual da própria concessionária fazer esse tipo de obra de arte, que são viadutos. E com isso nós temos a garantia que
vai sair a obra. E a nossa frente parlamentar justamente é para fiscalizar e acelerar que essas obras saiam a tempo de que o trem possa circular nessa cidade sem prejuízo à população. Deputado, eu gostaria de falar mais duas coisas sobre essa questão do trem intercidade. O senhor falou de um trem de 2 andares? Trem de 2 decks, né? Duplo deck que eles falam, que era para cargas, que eles vão transportar 2 containers, um em cima do outro. Sabe esses containers que vêm não e de vai passageiros, não 2 andares de passageiros. Não, passageiro é um vagão especial que vai ter todo o conforto, que pode ser até de 2 andares também, mas o de carga já está autorizado e já é realidade, inclusive em algumas linhas de trem, que é possível, que já foi trocado as bitolas, já tem os trens de duplos vagões circulando. E nós temos na região metropolitana de Campinas, no município de Sumaré, divisa com Hortolândia, o maior porto seco da América Latina, porque a mercadoria vem em grãos do interior, para nesse porto seco e depois vem aqui para o Porto de Santos para exportação. E as importações de veículos, carros, linha branca, que às vezes vem do exterior, vem para no Porto Seco, ali na região de Sumaré, no Triângulo, que é Sumaré, Campinas e Hortolândia, e de lá, através de carros, caminhões, é a escoada. Então tudo isso é valores agregados que o Estado de São Paulo começa a ganhar e aumenta o faturamento de ICMS, porque o Porto Santo, o Porto Seco estando ali na nossa região, o faturamento é naquela região e não é só em Santos. Ainda sobre essa questão dos trens, deputado, já se tem uma ideia de um preço de passagem? Sim. São Paulo-Campinas? Sim. A princípio está reservado 12 bilhões no orçamento do Estado para fazer essa licitação e fazer a compensação. Nós teremos 60 minutos de transporte, 1 hora de Campinas até São Paulo. E na Estação da Luz? Vai ser ligado com a Estação Rubi, aqui em São Paulo, do metrô. Então nós teremos a parada, e a parada que vai já ligar com o metrô aqui na capital. Vai ser está previsto em torno de R$54 a R$60 inicial a passagem. Mas eu acredito que com a concorrência no edital até 28 de novembro, eu acho que nós vamos ter um preço mais acessível. E se for necessário o governo subsidiar, ele terá um orçamento de até 12 bilhões reservado já para essa modalidade de transporte sobre trilhos. Óbvio que o senhor, sendo da região ali de Campinas, já foi presidente da comissão, a pressão deve ser muito grande, o senhor deve sofrer uma pressão muito grande por parte dos prefeitos. Temos então parada em Jundiaí, parada em Campinas, por que não Louveira, por que não Sumaré? E por aí vai. Cajamar, o que o senhor tem a dizer? Já está previsto Francisco Morato, Cajamar, Caieiras, Louveira, Campinas, Americana, Sumaré e depois até o interior do estado. Mas no primeiro momento nós temos que criar uma linha referência. E a linha referência São Paulo, Campinas. E depois disso teremos sim a construção de várias paradas. E o importante salientar que essas paradas não será apenas uma parada de embarque e desembarque. Lá terá toda uma área comercial, o mini shopping center, que vai gerar emprego, renda, praça de alimentação, lojas âncoras, enfim, vai criar um movimento muito importante nessas paradas que serão preparadas e construídas durante esses trajetos. Nesse primeiro momento está previsto 2, mas no próprio edital de concessão já outras paradas serão possível você implementar no segundo momento. Como estender o trem também até o interior do estado. Que até 2040 nós teremos novas paradas? Eu estou muito otimista. Você fala da cobrança. A cobrança é muito, porque era um descrédito no trem. Porque muito se falou nisso há 30 anos, né? Vem se falando nisso e nada acontece. Agora o crédito voltou. Por quê? Começou a acontecer primeiras audiências lá atrás, durante os 4 anos passados. O Tribunal de Contas vindo até as cidades, o ministro veio, eu trouxe ele, nós visitamos a cidade para ele conhecer a realidade. Ele fez a mudança no edital, aprovou a renovação da outorga. O governo do estado
fez a legislação, nós aprovamos aqui na Lesp a legislação do trem Intercidades Paulista. Houve a dotação no orçamento, nós discutimos isso na Comissão de Assuntos de Finanças e Orçamentos da Lesp, aprovamos 10 bilhões, que agora foi editada para 12 bilhões. O governador Tarcísio lançou o edital e está na praça. E estou muito animado que isso vai ser rápido, porque a hora que o capital, porque é uma licitação internacional, não é só as empresas nacionais, são empresas internacionais, é globalizado essa licitação. Então, a hora que o capital estrangeiro vir investir aqui, ele quer ver o resultado do seu investimento. Então, ele vai investir rápido porque ele sabe que é lucrativo e ele quer implantar logo essas estações porque são mini shoppings, ele vai faturar com o aluguel desse local. Então, eu acredito muito que isso vai ser muito mais rápido do que nós e a população espera. A hora que você soltar o edital e ver o valor do recurso que vai ser investido no edital e na empresa vencedora e o capital que vai ter, os fundos de pensões, o capital internacional investindo aqui no instantinho, porque as empresas privadas ela tem uma facilidade de fazer essas obras, porque tem dinheiro sobrando no mercado, ela tem que investir, tem que ter esse retorno, e para ter esse retorno ela tem que ter a obra pronta e funcionando. E para fazer um retorno grande, não basta ela ir de São Paulo a Campinas, ela tem que ir até Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, até Marília, até Barretos, até Jaú, até Bauru e até a divisa do Rio, até Mato Grosso, até o Paraná. E no fim você vai ver que ela vai ter que expandir isso logo, porque quanto mais valor agregado ela trouxer ao seu programa, ao seu projeto, mais lucratividade vai ter. Então estou muito animado que vai ser rápido o investimento. Como é a questão dessa reforma das estradas, quando você fez a concessão para fazer as rodovias, no instantinho começou a ampliar, fazer a terceira, a quarta, a quinta via, por quê? As concessionárias ela quer mais veículos rodando, porque entra mais recurso nos pedágios. No caso do trem Intercidades, ele vai correr paralelo à linha já existente ou vão aproveitar a linha existente já da rede ferroviária? Parte vai ser aproveitado e parte vai construir paralelo, aproveitando o mesmo leito, leito ferroviário, e vai construir ao lado. Em algum momento que for possível usar a mesma linha compartilhada com o trem de carga, vai usar. Mas a maior parte vai ser paralela a uma construção nova de uma linha apropriada até para a estação de embarque e desembarque de passageiros do trem de passagem. Há interesse em se modernizar a linha até Santos, até o porto? Sim, tá previsto toda essa reforma da nossa malha ferroviária. E isso é importante, porque nós iremos até o porto. Hoje já fazemos isso com o trem de cargas e tem que ser ampliado e melhorado. E a previsão é que o trem de passageiros ele venha a São Paulo, num primeiro momento de Campinas, depois de São Paulo, Campinas e interior e até o litoral também. Nós vamos otimizar muito a estrada de ferro novamente no nosso país e no nosso estado. Quem é o maquinista de um trem moderno? Olha, hoje é um profissional muito qualificado e que vocês que estão nos acompanhando hoje, procurem começar a se formar nessa nova modalidade de profissão do futuro. A logística já é uma realidade hoje e o condutor de trem vai ser muito requisitado e vai ser uma nova tecnologia, porque hoje é tudo informatização. Antigamente era mais na raça ali, que o ferroviário, que o operador... Os motorneiros, né? Os motorneiros, o operador da locomotiva, quem trabalhava como ferroviário, tinha que se prestar um serviço. Hoje é dessa forma, mas muito mais modernizada. Então, através da informatização, através da internet, vocês procuram se qualificar, que vai ser uma profissão muito procurada daqui mais algum tempo e com rendimento muito bom. A gente não precisa ter medo de que será um trem que nem a última linha do metrô aí, daquele que fica na Vila Prudente, onde, teoricamente, nós não teríamos os condutores? Seria um trem automático? O trem automático, ele tem alguém para alimentar. Sempre vai precisar de um ser humano para alimentar. Então não temos que ter medo da automatização, porque mesmo com a automatização, o ser humano sempre vai ter que estar ali prestando o seu serviço. Ou seja, montando esses equipamentos de automação, fazendo a manutenção, alimentando eles, porque a máquina sozinha ela não produz, ela faz algo que alguém programa ela para fazer. Então nós temos que qualificar para as novas profissões do futuro, não devemos ter medo. A sua frase é essa, não devemos ter medo, mas sim se preparar para estar prestativo para essas novas fases do trabalho
que cada dia mais no século XXI, século XXII, com essa economia globalizada, depende de nós estar qualificado para enfrentar o mercado de trabalho. Quem acompanha o podcast pelo Spotify não consegue ver os olhos brilhantes do senhor no momento que o senhor fala dessa questão do transporte ferroviário. Por que essa paixão? Olha, eu sempre trabalhei e defendi o transporte. Porque da mesma forma que o senhor fala de um trem moderno, o senhor quer cuidar da Maria Fumaça também. Não podemos esquecer das nossas origens. Inclusive, estamos trabalhando para ampliar também o circuito da Maria Fumaça. Hoje ela vai de Jaguariúna até Campinas. Que é um trem turístico muito gostoso. Lindo. Quem não conhece, eu recomendo conhece. Inclusive tem lá um vagão, o vinho do trem, que é a coisa mais boa. Só que a gente fica meio bêbado se for tomando muito vinho. Mas eu estou trabalhando para ampliar até, levar de Campinas até Arautos da Paz, que é uma grande praça que tem ali na Lagoa do Taquaral, próximo à nossa querida Lagoa do Taquaral. E depois eu quero trabalhar para levá-los até os municípios vizinhos, como Hortolândia, Montemor, Sumaré, Paulínia, Nova Odessa, Americana. A Maria Fumaça. A Maria Fumaça. Trabalho lá com o trem de alta tecnologia, mas não esqueci da nossa tradicional e tão querida Maria Fumaça, o trenzinho a vapor que solta a fumacinha, que queima o carvão, que enche o nariz lá de poeira, mas na nossa infância lá atrás, nos nossos antepassados, foi o que desbravou o Brasil e que levou ao desenvolvimento desde o litoral até o interior do estado e ao interior do Brasil. Qual a primeira lembrança que o senhor tem de trem na sua vida? A primeira lembrança que eu tenho de trem é visitando uns familiares que eu tinha. Eu morava em Campinas, eu sou nascido em Campinas, minha família é de Campinas, fui para Sumaré, ali vizinho, mas menino ainda, e naquele tempo não tinha muito transporte de ônibus. E eu visitava uma tia-avó minha, tia Loló e tio José. Eles trabalhavam na antiga estrada mogiana, e meu tio era funcionário e tomava conta da estação ali em Engenheiro Coelho, que era um distrito de Arthur Nogueira na época. E a gente pegava o trem na estação de Campinas, ia de trem passar o final, os feriados ou as férias, nossa, com a minha mãe viúva e meus irmãos, a gente ia de trem, banco duro, trem lotado e muitas vezes de pé e mala na cabeça, enfim. E aquela baldeação, descia de uma estação, porque a gente tinha que ir até Cosmópolis, baldear em Cosmópolis para ir até Engenheiro Coelho. E eu tenho essa lembrança. Era sofrido, mas era gostoso. Um chão duro, que a gente sentava no chão, banco de pau, e a gente pegava o trem para ir visitar a tia Loló e o tio José, e aí a gente ficava brincando na chácara dela, que era em frente à estação, e ficava durante o dia na estação vendo os trens cedo e à noite passar, e eu tenho isso na lembrança, e por isso tenho essa paixão pela estrada de ferro, pela linha de trem, pelos trens, pelo Maria Fumaça e pelo trem intercidade, que a gente usava muito isso como transporte. Porque não era fácil ter ônibus. Depois veio os ônibus, mas a gente vinha era de trem mesmo. Nós tínhamos poucas estradas, Poucas estradas, e aí era o trem que nos levava, e para o interior do estado, para São José do Rio Preto, né? Tem familiares em Tanabi, meu sogro, minha esposa conta que para ir para Tanabi, ver os avós, visitar os pais, era 10 horas de estrada de trem, tinha que fazer baldeação e às vezes tinha que esperar um trem, porque a linha era única, tinha que esperar um trem vir, senão batia, né? Passar para depois o outro ir, às vezes parava no meio do passo, não tinha o que comer, nada, uma escuridão, um breu, e lá no vagão de trem com frio e ficava lá 3, 4, 5 horas esperando o outro trem passar e atrasava para depois o outro comboio seguir. E a gente tem essa na memória. Era sofrido, mas fez parte da nossa história e faz parte, e o trem Maria Fumaça, e nós estamos lutando para ampliar também o passeio. E o senhor teve trenzinho de brinquedo ou já mais adulto comprou um mini ferrorama para o senhor? A gente, que era criança muito pobrezinha, realiza os sonhos e os desejos de infância com os filhos da gente. Eu tinha muito desejo de ter autorama, de ter um trenzinho, né, para montar, mas família muito pobre, mãe viúva, eu nunca tive condição. A minha brincadeira era espiga de milho ou manga, que nós colocávamos um pezinho nela, falava que era uma vaquinha, um boizinho, é o que a gente brincava no fundo do quintal. E as bonequinhas era espiga de milho, que tinha os cabelinhos pretos, o cabelinho loirinho, o ruivo, que a gente também não podia usar muito. Era uma que a gente ganhava para brincar, as meninas ganhavam, e os meninos pegavam lá uma manguinha verde, botava pezinho e brincava, e o nosso carrinho era latinha vazia que enchia de areia, botava um arame e ficava puxando ou então rodar pneu.
Aí, mas depois de adulto, trabalhando muito, Deus abençoa, a gente teve uma condição financeira melhor e a gente realizou nosso sonho de menino para os nossos filhos. Aí dei autorama para o meu filho, dei ferrorama para o meu filho e eu brincava mais do que ele. Então realizei depois de adulto. E agora com os netos? O senhor também tem um casal de filhos e um casal de netos? Tem um casalzinho de neto. Meu filho, né, minha filha Caterine, mais velho, Luiz Dalben, o menino, né? Hoje menino, todos os adultos, né? Meu filho casado, hoje ele é prefeito de Sumaré, prefeito reeleito da cidade de Sumaré, e me deu um casal de netos. A Alice, minha netinha, que vai fazer 4 anos agora, dia 26 de junho, e o Luizinho, Luiz Dirceu, ele homenageou os 2 avós, que tem 2 aninhos, então agora eu paparico eles, né? Trenzinho de madeira por enquanto. Por enquanto a gente faz lá os brinquedinhos didáticos, né? Mas a minha nora e meu filho às vezes fica bravo porque eu não falo não, e a minha neta Alice já aprendeu que ela não tem não, né? Tudo é assim. E ela tá tendo dificuldade na escola, porque ela quer, a professora fala não, ela fica brava. Então, até ontem jantei com meu filho e a minha nora falou, o senhor tá precisando educar a Alice, porque ela não sabe não. E aí na escola teve problema, porque a professora falou, não perde esse livro. Ela foi e pegou, né? E não quis obedecer. Eu falei, não, tem que obedecer a professora. Aí eu brinquei com meu filho e com a minha nora. Eu falei, a função de educar de pai já passou. Eu eduquei vocês. Agora o avô estraga os netos, né? E tem uma frase, né? Diz que avô foi um pai burro chucro que o filho domou para que os netos abusem. E realmente é isso. A coisa mais gostosa é brincar com os netos, estragar os netos. Não pode chocolate? Pode sim, come aí. Ah, não pode lanche do McDonald's hoje? Pode sim, o vovô vai comprar, tá aqui. Mas seu Dirceu, ela não vai jantar, não tem problema, deixa comer o lanche. No resto da semana mas vai dar sobremesa antes da janta, não tem problema, depois ela janta. Se não jantar, depois você dá um leite, uma madeira. É uma praga. É tão bom, né? É tão bom, é gostoso. E tia também faz isso. Tia também, a minha filha, ela é solteira, mora com a gente, mas é uma tia coruja, ela estraga também os sobrinhos. E eu estrago os meus netinhos. Agora a minha esposa, a dona Mara, ela já é mais rígida. Ela educa os netos também. E eu falo, então fica você a chata. Tanto que é que o vovozinho sou eu. E a vovó é sempre meio assim, com a carinha meia feia. Porque a vovó fala não, a vovó ensina. E o vovô estraga. Tudo pode, vai, dá. Vovô, papai brigou, mamãe brigou. Não pode brigar com a minha netinha. Se brigar com você, chama o vovô. Hein? Eu estrago, é tão gostoso. Mas estou errado, vou começar a corrigir agora. Em relação a essa questão dos netos, dos filhos, seu filho também, seguindo a carreira de prefeito, por que o senhor foi ser político? Eu nasci em Campinas, morei até a minha adolescência em Campinas, no bairro da periferia de Campinas. Comecei a trabalhar numa farmacinha pequena na periferia de Campinas, que era divisa com Sumaré. O senhor é do ramo farmacêutico, conforme o senhor falava inicialmente. Comecei limpando farmácia, limpando o chão, lavando seringa, esterilizando seringa, que antes não era descartável, era de vidro, era estufa, né? E aí, Sumaré começou, que era vizinho de Campinas, começou a fazer alguns loteamentos com preço acessível. E muitas pessoas que moravam ali na periferia de Campinas, em áreas verdes, em bairros com casa alugada, comprou seu terreninho ali no bairro Matão, em Sumaré. E eles vinham comprar na nossa farmacinha ali em Campinas, porque não tinha farmácia lá nesse bairro. E aí eles falaram, por que vocês não montam uma farmácia lá? A gente tem que vir aqui, é longe, não tem condição e tal. E aí me deu vontade, coração, eu acabei montando uma pequena farmacinha no Matão. Eu tinha 18 anos ainda, jovenzinho e começando a minha carreira. E deu certo. E ali fiquei, cresci, ali conheci a minha esposa, casei e estou ali morando até hoje. E morando nesse bairro de periferia com a minha farmacinha, a população sempre recorria à minha farmácia e a mim nas suas necessidades. Porque não tinha um posto de saúde aberto, era em horário comercial das 8 às 5. Mas o senhor fez farmácia ou não? Na verdade, eu aprendi o ofício, porque antigamente não tinha. A gente aprendia com os farmacêuticos mais antigos. Na verdade, eu fiz direito, né? Não fiz farmácia. Aprendi o ofício. Mas a minha farmácia acabou sendo o pronto-socorro do bairro, porque lá o postinho era um só, pequeno, e abria das 8 até as 5. Então tinha que agendar a doença para vir depois das 5 da tarde ou antes das 8 da manhã, não podia ficar doente. E a minha farmácia, como eu morava ali, era 24 horas batendo as pessoas, eu descia atender um remédio para febre, um remédio para dor, enfim.
E vendo a necessidade, um bairro que não tinha rede de esgoto, não tinha tratamento de esgoto, não tinha posto de saúde, não tinha escola, não tinha creche. E aí os moradores começaram a incentivar a gente. Olha, você precisa entrar para a política para trazer melhoria. Primeiro foi meu sogro, em 88, foi candidato a vereador, foi eleito e fez um trabalho importante. Eu sempre ali ajudando ele na farmácia e colaborando com ele. Em 92 ele falou, olha, meu sogro ele veio da roça, ele é um comerciante do ramo de material de construção, mas ele tinha um jeito muito duro, né? Ele falou, eu não levo muito jeito para isso, você leva mais jeito, porque você é mais amável, até pela atividade sua de farmacêutico e tal. Eu vou lançar você vereador, não vou querer ser mais não. E ele me lançou vereador, fui eleito vereador, e logo em seguida eu fui candidato a prefeito, porque como vereador não consegui trazer todas as melhorias. Mas o que me levou a entrar na política foi ver as necessidades que eu morava num bairro que não tinha rede de esgoto, não tinha segurança, não tinha escola suficiente, não tinha creche, não tinha asfalto. E eu, trabalhando na farmácia, em frente ao meu sogro com depósito de material, conheci a minha esposa, acabei namorando, casei, mudei para lá, ali nasceu meus filhos, e a minha esposa que me incentivou. E ela disse assim, olha, ou você entra para a política para ser prefeito e melhora isso daqui, ou a gente vai mudar desse bairro, porque não dá mais para morar aqui. Água de poço, poço contamina, porque era fossa, não tem transporte, não tem segurança, não tem um mercado bom aqui para a gente fazer uma compra, tudo tem que ir para Campinas, ou a gente melhora isso aqui bem, né? Ou a gente sai daqui e vai mudar para Campinas ou para outra cidade. Falei, então vamos melhorar isso aqui, não vamos mudar daqui não. Aqui eu tenho a farmácia, aqui eu ganhei meu dinheiro, aqui eu faço meus amigos, eu não vou abandonar esse povo, eu vou entrar para a política. Você me apoia? Apoio. Fui eleito prefeito e graças a Deus. Na primeira eleição já se candidatou. Foi assim no sufoco por 328 votos só. Enfrentei os coronéis da política lá, porque eu era um forasteiro que vim de fora, um menino, eu tinha 31 anos, novato. Mas o meu sogro sempre me apoiando. Fui eleito, transformamos a cidade. Foi quando eu municipalizei de novo o serviço de água e esgoto, porque estava numa empresa, mas não tinha água. Aí implantamos rede de esgoto, implantamos tratamento de água, implantamos poços artesianos, construí asfalto em 95% da cidade, levei escola, levei atendimento médico 24 horas nos bairros, linha de ônibus, transporte com vans escolares, com van também de transporte público. Ou seja, tanto é que eu fui reeleito, fiz o meu sucessor, voltei depois com meu filho, o candidato a vice-prefeito, eu vereador, fui o vereador mais votado da cidade, presidente da Câmara. Meu filho foi logo em seguida eleito prefeito, reeleito prefeito, eu fui eleito deputado, reeleito deputado. Por quê? Fizemos um trabalho importante e a população reconhece. Não somos perfeitos, temos nossas falhas, mas a população reconhece o tanto que a gente se esforça e trabalha até hoje para a nossa cidade estar melhor e o nosso estado hoje estar melhor. O senhor pensa em ir para Brasília? Olha, já tive convite para ser candidato a deputado federal. Eu tenho uma dificuldade de voar. Eu não gosto de avião. Eu tenho um pouco de fobia de ficar preso. Então, se eu puder ficar aqui onde eu posso me locomover de carro, eu prefiro. Mas se tiver que ir para Brasília e tiver que voar, eu vou também. Mas só se for a última escolha. Senão eu prefiro ficar por aqui mesmo. Aqui eu vou para casa, é 120 km, 150 km. Eu venho cedo para cá, à noite eu volto. Eu prefiro viajar todo dia. Eu não consigo ficar longe da família. Eu tenho que dormir lá com a minha esposa, com a minha filha, com os meus netinhos. Se for necessário eu fico, mas tem a opção de ir e voltar, então eu vou e volto. Carro bom, motorista é amigo, ele vai e volta todo dia comigo e a gente faz esse trânsito. Então, não penso em Brasília pela dificuldade, que são 1.000 quilômetros, se for de carro é 12 horas, eu vou ter que ir de avião. E eu vou, mas se puder evitar, eu evito. E eu não gosto de ficar preso. Exterior, o senhor gosta de viajar? Eu viajo pouco por causa do avião. Já conheci algumas cidades do exterior, conheci algumas cidades nossas aqui também no Nordeste, mas confesso para você, eu evito de viajar por conta do avião. A verdade é essa, eu tenho medo mesmo de ficar preso ali. Entendi. E perder o domínio. Sabe, a coisa aqui, eu tô com o pé no chão. Eu sei que é mais perigoso, o índice de acidentes é maior no trânsito do que de avião. Mas de ficar ali 8, 10 horas ali num lugar só, parado, eu tenho ainda essa dificuldade. Vou tratar isso para poder aproveitar mais a vida. Agora, deputado, em relação aos seus hobbies, além de brincar com os netos, o que o senhor gosta de fazer? O principal é brincar com os netos, né? Mas eu sou de uma origem humilde, né? Apesar da minha família ser de posses,
com o falecimento do meu pai precoce, eu tinha 1 ano e meio, a minha mãe passou muita dificuldade, então nós tivemos de deixar a parte mais acessível da cidade de Campinas, sempre morar nas periferias, nos bairros mais pobres. Então eu sou de origem humilde. Eu vivi ali na periferia de Campinas, nos Jardins Santa Mônica, São Marcos, Campineiro, e cresci a minha infância desde criança trabalhando. Então ontem ao Ceasa em Campinas, na margem da rodovia Anguera, eu colhi muito algodão ali quando eu tinha 7, 8, 9 anos, raliei algodão. Então eu sempre criei assim mais envolvido na área rural, né? E depois de menino fui para o comércio, onde formei e virei empresário. Então eu gosto muito da área rural, gosto muito de sítio, de chácaras. E meu sogro tem uma propriedade rural. E o meu hobby nos finais de semana, que eu posso, é ir pro sitinho do meu sogro, ter uma casinha lá, é dormir lá, acordar com o galo cantando, tirar leite da vaca, que ele tem umas vaquinhas de leite. Minha sogra faz queijo, inclusive no final de semana ela fez queijo, fez canjica, fez bolacha de nata. Que delícia! Que delícia, coisa boa. Meu sogro planta milho, eu também tenho uma atividade rural, minha esposa e minha filha, a gente são pequenos produtores rurais, nós plantamos milho, berinjela, vagem, quiabo e a gente vende em parceria lá com os produtores pro Ceasa. Então o meu hobby no final de semana, quando eu posso, com a minha esposa, com a minha filha, com o meu filho, com os meus netos, com o meu sogro, com a minha sogra, com o cachorro, nós vamos lá pro sitinho do meu sogro, lá tem uma casinha que a gente tem um lugar pra gente dormir e ali a gente passa o final de semana, a gente anda a cavalo, anda de charrete, faz trilha na montanha, tira leite, minha sogra faz queijo, eu fico vendo lá dando parpite, depois eu como o queijo dela, ela faz lá um chazinho de hortelã, meu sogro vai lá no alambique, traz uma pinguinha, faz uma caipirinha, a gente tem lá um porquinho que ele cria, frango caipira, ovos, enfim, a nossa diversão é voltar para a origem, ir para o sítio. E a gente trabalha, viu? Meu sogro faz cerca, eu olho, né? Eu sou engenheiro de obra pronta, só fico olhando. Ó, tá e dando palpite. E ele tem 78 anos, é forte. Ele monta a cavalo, monta na mula dele, ele cuida dos animais, da vaca, do bezerro, cura umbigo, tira leite, ordenha as vacas, ele colhe o milho seco, ele moe o milho, ele faz rolão, ele faz tirela, ele faz ração para os animais. Lá no sítio a gente faz tudo. É muito legal. E a banana, lá tem umas bananas, lá coisa mais gostosa. Nasce lá, cria lá. Limão galego, tava carregadinho o pé de limão galego esse final de semana. Colhi uns 20 limãozinhos para fazer limonada em casa. Galego é o laranja? Não, esse é o cravo, laranja, o galego é aquele pequenininho, que é o melhorzinho, que é difícil de ter, né? É o limão galego. Agora o cravo, o limão rosa, muito bom. Nós temos laranja também, tem pocã, tem manga, cada manga que é uma delícia. Quando tiver, eu vou trazer para você. Opa, a gente agradece. Sobre podcast, o que o senhor ouve na sua playlist, nas estradas, nas viagens? O senhor ouve música, não ouve? Ouve podcast, que hoje é uma nova ferramenta de comunicação? Eu gosto muito de estar sempre bem informado, né? Então, sempre que eu posso, na viagem, quando eu não estou no WhatsApp resolvendo os problemas, porque é muito cobrança, e eu respondo mesmo. As pessoas têm o meu celular, têm o meu WhatsApp, inclusive em Sumaré, meu filho é prefeito, sempre tem cobrança. Deputado, fala pro seu filho tapar o buraco aqui, o deputado, tá faltando remédio aqui. E eu respondo, cobro lá os secretários do meu filho, né? Então, eu sou até meio chato lá da administração, porque quando eles veem a minha mensagem, eu falo, ih, ó, o deputado já tá cobrando. Final de semana inteiro lá no sítio, mas não parei. Era cobrança. Olha, abriu o buraco aqui. Olha, tá faltando um médico aqui. Olha, subiu a passagem de ônibus. Poxa, por que subiu? Teve que subir mesmo, é contrato, não tem como a gente não dar. A cada 12 anos você tem que fazer o realinhamento. O diesel subiu. Enfim, a gente tem que estar justificando. Mas eu ouço sempre as matérias no podcast jornalístico, né? Acompanho vocês, acompanho também, não sei se eu posso falar, né? Pode, a CBN, que eu gosto de acompanhar, que vem de Campinas para cá ouvindo, ouço e participo também no podcast deles, no podcast de vocês, e também vou respondendo as minhas redes sociais e com a minha assessoria, sempre cobrando também eles que dê respostas à população que sempre nos cobra. E cozinhar, o senhor gosta de cozinhar? Eu brinco um pouquinho. Porque eu tenho uma concorrência em casa, porque a minha esposa é muito boa de cozinha. Nossa, eu casei com ela porque amo ela, apaixonei por ela. Não é porque ela cozinha não, mas ela cozinha muito bem. Conquistou o senhor pelo estômago. Mas eu gosto de às vezes ela me fala, vem aqui, vem comigo aqui. Ela gosta do bife que eu faço. Porque eu faço um bifinho que eu aprendi lá com a minha avó, com a minha mãe. Eu tempero bem ele, eu
esfrego o alho, passo a pimentinha ali do reino, passo o sal, um limãozinho galego ou cravo e depois eu frito ele de um jeitinho que eu dou uma seladinha de um lado, seladinha do outro, depois eu faço chegar, não deixo ele ficar aquela sola de sapato, mas também não deixo sangrando. E minha esposa, meus filhos amam quando eu faço Faz isso. sucesso. E eu faço um bacalhau de vez em quando, que eu aprendi com a minha mãe, que minha esposa aprendeu com a minha mãe, e a gente faz junto. Um bacalhau em molho, que é muito gostoso. Corta em pedacinhos assim, com batata, com bastante azeitona, com bastante cebola, e a gente deixa de molho de um dia para o outro, para não ficar salgado, trocar água, aquele coisas que a gente tem que fazer, né? E depois corta, eu tiro os espinhos, ele fica sem espinho, fica uma coisa linda e gostosa. E depois a gente cozinha aquilo, fica mais gostosa a batata do que o bacalhau. Porque bacalhau de pobre, você sabe, é meia dúzia de pedaços de bacalhau e 50 pedaços de batata. Eu adoro a cebola e o ovo cozido do bacalhau. E a gente coloca a cebola, o ovo e a batata, aquela batata... E vai fazendo as camadas. Cheirinho de bacalhau. Nós fazemos de camadas, colocamos no forno, mas muitas vezes nós deixamos direto mesmo na caçarola e você pega ali o bacalhau com molho. Entendi. Olha, uma hora eu vou convidar vocês para comer e vocês que estão acompanhando aí, vocês devem estar com vontade, né? Deu água na boca. Deputado, para encerrar, o senhor também destinou emendas para o Hospital da Unicamp, né? Um hospital tão essencial para aquela região. Sim, a Unicamp, ele é o grande centro, né, de atendimento médico do estado de São Paulo e da grande região administrativa de Campinas, que é composta por 42 municípios e chega a 72. Várias DRS, várias Divisão Regional de Saúde, usa a Unicamp como referência. E sempre que posso eu estou ajudando a Unicamp. Eu ajudo no sentido de trazer para a Unicamp recursos tanto para o CAISM, que atende as mulheres, tanto para a questão gastro, como também para o HC. Porque o HC é a grande porta de socorro dos municípios paulistas. E a gente está num trabalho muito grande, que começamos no mandato passado do governador Dória e Rodrigo, e agora com o Tarcísio estamos dando sequência, que é a construção de um novo hospital regional metropolitano ali no espaço da Unicamp. Tem uma área lá que é grande, que é terra, que dá para construir. Porque a Unicamp ela foi concebida para alta complexidade, para atender aquelas cirurgias mais difíceis, o transplante, tratamento de câncer, enfim. Só que com de 80 para cá não construíram novos hospitais de média complexidade. A Unicamp acabou absorvendo, mas há uma grande defasagem. Essa demanda. E com isso, ela acabou deixando de ampliar a alta complexidade. Então nós temos que criar mais 400 vagas de média complexidade para desafogar a Unicamp para ela poder crescer a alta complexidade e ao mesmo tempo melhorar a fila cross, que hoje está muito difícil. E já a verba para esse novo HC2? Estava muito bem encaminhado no mandato passado e agora eu pretendo encaminhar com esse novo mandato. Fica em 300 mil milhões de reais a construção do novo complexo hospitalar. E só que esses 300 milhões é um dinheiro fácil. É bastante, mas é fácil, é um gasto só. O difícil é a manutenção, que é os mesmos 300 milhões, só que é anual. E ali tem um compromisso de 40% vindo do SUS. E os outros 60% seria o governo do estado ter que assumir uma parte disso e os municípios ajudar com uma contrapartida, que é a grande dificuldade. Então o que eu quero tratar agora com o governador Tarcísio é que ele assuma pelo menos 40% também desse custeio e que o governo federal assuma 50%, não só os 40%, mais 10%, e fique só 10% para os municípios. Porque aí nós deputados da região, desses 10% das nossas emendas, poderemos direcionar alguma coisa lá para ajudar a bater nesses 10% e depois os municípios ajudam a complementar o que faltar desses 10%. É uma engenharia difícil, porque você poder sentar todo esse pessoal junto e convencer eles a botar dinheiro do bolso, tantos municípios já estão apertados, né? O governo do estado também tem os seus apertos, o governo federal tem o seu aperto e nós, deputados, temos nossos compromissos. Mas é uma questão nobre que eu acredito que todos vão se unir para a gente poder atender essa demanda na saúde na região metropolitana de Campinas. Deputado Dirceu Dalben, o nosso convidado do podcast Alesp Você de hoje, deputado do Cidadania. Gostaria que o senhor fizesse aí seus comentários finais.
Quero muito agradecer a você, a sua equipe, a toda a direção aqui da TV, da Rede Alesp, por dar essa oportunidade para nós, parlamentares. Em especial, uma honra participar mais uma vez do Alesp, você, um podcast que é sucesso já, que a gente tem acompanhado. E desejar a todos que estão nos acompanhando que seja um ano produtivo, que Deus possa abençoar cada um de nós e conte sempre com o mandato do deputado Dirceu Dalben. E que Deus continue nos abençoando. Amém. Volte sempre com novidades aqui para todo o nosso público. Conte comigo. Podcast Alesp Você. Sempre um novo episódio aqui na TV Alesp e também no Spotify e no YouTube. Fique sempre com a gente.